A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados. É com muita alegria nós estamos nessa segunda-feira para ministrar a palavra do Bom Mestre. Abra com gentileza sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Nós vamos falar sobre a origem da Páscoa. Amém? Versículo 1 do capítulo 12 de Êxodo diz assim: Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Amém. Queridos, a palavra do Bom Mestre, ela vem nos dizer que o Senhor queria levar Israel para a terra prometida. Porém, o rei do Egito, nesse período, não queria libertá-los. E Deus mandou uma mensagem para Faraó, dizendo que se ele não libertasse o povo, o Senhor ia visitar com a morte dos primogênitos em toda a casa do Egito. Então Deus ordena que os filhos de Israel mate um cordeiro e expangisse o sangue nos umbrais da porta, porque à meia-noite o anjo ia passar, e a casa que não tivesse o sangue desse cordeiro, Deus enviaria o anjo da morte e levaria esse filho por causa que não tinha o sangue nos umbrais da porta. E bem sabemos que o Egito não servia a Deus. Então nenhuma casa do Egito tinha sangue de cordeiro nos umbrais da porta. E a Bíblia diz que o Senhor ordena a Moisés e Arão, orientou a todo o povo que matasse um cordeiro, assasse e comesse. Agora, o interessante desse texto sobre a primeira Páscoa que os filhos de Israel celebrou, que simboliza Páscoa, Pessa, passar por cima, em hebraico, Pessa, passar por cima, ou seja, o anjo da morte, ele não ia pousar na casa que tinha o sangue, ele ia passar por cima, pular, para não alcançar essa casa que estava ungida, ou o sangue, existia o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E relatos bíblicos nos mostram que Israel sai do Egito depois desse acontecido, desse milagre, dessa obra extraordinária, e Israel sai para servir e adorar o Senhor. E desse dia em diante, o Senhor ordena que eles viessem celebrar, porque essa celebração lembra a saída deles do Egito, a libertação deles do Egito, da escravidão do pecado.
Jesus é a nossa Páscoa nos dias de hoje. Na verdade, a Páscoa não é para nós, cristãos. A Páscoa é para os judeus, os filhos de Israel. Tanto que eles lembram quando eles colocam na mesa o pão asmo sem fermento e as ervas. O pão asmo sem o fermento simboliza que Deus não queria eles com mistura. Deus não queria eles sendo escravos do Egito. As ervas amargas mostram e simbolizam o tempo, o período de 430 anos de sofrimento. 430 anos de escravidão. Eles estavam longe de Deus. E o interessante é que Deus tinha feito um pacto, né? Uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Deus lembrou e Deus tirou eles do Egito. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus, motivos que nós temos para celebrar o nome do Senhor Jesus é que Ele nos libertou. Jesus nos tirou do Egito, que simboliza esse mundo pecaminoso que nós estamos vendo e vivendo. Jesus, Ele te libertou. Jesus é a nossa Páscoa. Páscoa não simboliza coelho. Páscoa não simboliza ovo. E nós estamos, muitas vezes, comemorando uma coisa sem saber o sentido dela. Você tem que celebrar a Jesus que te libertou do mundo, da escravidão, do pecado. O velho homem, a velha natureza, quando você desceu no batismo, sepultou o velho homem, a velha mulher. Desse dia em diante, você tem que celebrar o Cordeiro de Deus que tirou o seu pecado, que tira o pecado do mundo. Então, a origem da Páscoa é essa. Primeira Páscoa celebrada foi com os filhos de Israel. E o interessante aqui é que Deus falou com ele: olha, Moisés, fale para os filhos de Israel que esse vai ser o primeiro mês do ano. Para eles, para os israelitas, o primeiro mês do ano ia ser entre abril e maio. Um desses 2 meses ia ser o primeiro mês do ano para os israelitas. Nosso calendário começa, o primeiro mês é janeiro. Mas para Israel, nesse período aqui, era esse mês a qual eles estavam sendo libertos, estavam saindo do Egito. Na verdade, a Páscoa ela veio perdendo a sua originalidade. Ela foi mudada, tá? Hoje nós estamos vendo pessoas, não é pecado se reunir, comer peixe, né? Como é a tradição. Porém, a Páscoa não é comer peixe. A Páscoa não é comer ovo de Páscoa, de coelho, simbolicamente. E nem é coelho. A nossa Páscoa é o Cordeiro de Deus, que nos transformou, que fez nós nascer de novo. É o novo nascimento. Você aceitou Jesus, então você foi liberto, transformado e nasceu novamente para adorar a Deus, celebrando o nome
do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu lhe pergunto, meu querido, minha querida, ainda existe alguma sequela do Egito na sua vida? Porque a Páscoa para Israel simboliza a saída da escravidão deles do Egito. E a nossa Páscoa também tem o mesmo sentido. Deus nos tirou através do Cordeiro dele do mundo pecaminoso, da escravidão que eu e você vivia. Se nós estamos ainda com algum costume desse mundo, você ainda não tirou o Egito dentro de você. Nós vivemos no Egito, mas o Egito não pode viver em nós. Assim também foi com Israel. Eles viviam no Egito, mas o Egito não poderia viver dentro deles. E nós sabemos que não é fácil esse processo de mudança, de novo nascimento. Porque se eu e você não nascer de novo, nós não vamos entrar no reino de Deus. E é necessário que eu e você venha nascer de novo para entrar no reino dos céus. Jesus, a missão dele, a obra dele é de nos libertar da escravidão do pecado. Você tem que determinar a sua transformação, a sua mudança, seus costumes, seus atos, seu vestir, seu falar, seu comportamento, como você trata as pessoas, tudo isso tem que ser tratado, tem que ser liberto. Você é um novo homem, as coisas velhas já se passaram, ou seja, as coisas do Egito já não podem mais existir na sua vida, porque você hoje é uma nova criatura, é um novo homem, uma nova mulher. Essa é a nossa Páscoa, a libertação, a transformação, a mudança de caráter. Deus, ele tem trazido uma grande transformação de caráter. Ele vem moldando o nosso caráter para nós ter a essência dos céus. Essa é a verdadeira Páscoa. A tua vida liberta e transformada das obras do Egito, das coisas do mundo. Mas se existe ainda, você precisa se tratar, porque nós vamos celebrar ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo quando nós sair verdadeiramente do Egito. Então saia do Egito, ande nele, mas não deixe ele dentro de você. Observe, para encerrar, observe que quando Israel sai do Egito, Deus mandou Moisés subir para receber as leis, os mandamentos, e o povo ainda tinha o Egito dentro deles, tanto que quando Moisés demorou, eles fizeram o bezerro de ouro. Isso mostra que tem cristãos que estão caminhando para a igreja, estão lendo a palavra, estão indo aos cultos, mas ainda o Egito não saiu do coração. E Deus quer te tratar. Abra teu coração. Talvez seja isso que está impedindo da tua bênção chegar na tua vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Eu vou orar. Não tenho muito tempo, senão eu ia prolongar mais um pouquinho, que estava muito bom. Tá? Feche os seus olhos, ore comigo. Peça a Deus para lhe tratar, para te libertar do Egito. Essa é a nossa Páscoa. Sair do Egito. Libertação. Transformação em Cristo Jesus. Poderoso Deus, em tua presença, meu Pai, eu quero orar pelo meu irmão inscrito, por essa irmã inscrita e por esses ouvintes. Senhor, a nossa Páscoa é a libertação que o Senhor nos trouxe através do teu Filho Jesus. Vai tirando, meu Deus, toda mancha, toda rapina. Vai tirando, meu Deus, toda a raiz do mal. Se existe alguma obra do Egito dentro de nós,
Que o Senhor nos liberte agora. Espírito de Deus, desce e atua com teu poder e faz uma grande obra. Para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. E vamos celebrar o Cordeiro de Deus. Amém. E graças a Deus.